ao nosso podcast Ainda Falando sobre Saúde. Meu nome é Gilberto Almeida e eu vou estar nesse podcast falando sobre temas que são relativos à saúde. Temas que melhoram a saúde mental, saúde física, então assuntos variados. E hoje eu tenho a honra de trazer aqui esse grupo de samba, depois vamos falar um pouquinho sobre isso, o grupo 12x8, com o Thiago Andrade, voz e cavaco, e o Jair, voz e tamborim. Sejam muito bem-vindos aí ao nosso podcast. Valeu, Giba. E gostaria que vocês se apresentassem e falassem um pouquinho de vocês. Quem são vocês? Bora lá, Jair. Vou deixar a palavra primeiro com o Chapa aí. Bom, primeiro agradecer o convite aí do meu amigo pessoal, o professor Gilberto Almeida, ele que está à frente desse projeto incrível, que é gravar um podcast com uma relevância e que tem aí um olhar, um cuidado para o aspecto da saúde, e não só a saúde, ele que é um professor de educação física, como todos nós aqui admiramos e sabemos, a gente tem aí esse cuidado dele também em trazer outros temas que são relevantes à questão da saúde. Bom, eu sou o Thiago Andrade, como ele mesmo já disse, sou professor de educação física também, e por estar aqui com um cavaquinho, amante do bom e velho samba, e um entusiasta, né? Um entusiasta do cavaquinho e aprendiz, né? Um instrumento que tem um recurso enorme. Eu costumo dizer que é 99% de esforço e 1% de talento aqui para este que vos fala. Agora eu vou deixar a palavra para o meu irmão, meu parceiro Jair. Bom, em primeiro lugar, muito boa noite a todos que estão nos assistindo. Queria agradecer aqui imensamente ao nosso amigo querido Giba, ao Chapa por estar me proporcionando, né, um dia, um momento especial para mim, tanto para o Giba, para ele, que creio que é o primeiro podcast que a gente participa, o primeiro de muitos, assim espero. E espero que vocês curtem, fiquem à vontade aí para, sei lá, perguntar o que quiserem, alguma curiosidade sobre saúde, que é com o nosso querido Giba, e sobre samba, que é com o Chapa e comigo, que a gente poder ajudar vocês. Mais ou menos. Estamos aí, né? Sobre samba até a página 2, né? Eu já começo com uma pergunta, né? O grupo de vocês chama-se 12x8. O que vem a ser esse 12x8? E é grupo mesmo? Como é que eu chamo? Como é que funciona? Assim, a gente tem a ideia do 12x8, ela veio através de uma brincadeira de um dos nossos integrantes, né? O Mandi, que ele é o nosso integrante mais experiente, assim a gente pode dizer, né, Jair? Isso aí. E ele numa brincadeira entre nós, assim, tipo, não, aquele jeito. Jair, eu vou deixar pra você imitar ele, que você... Sim, o Mandi é um cara que a característica dele, né, a aparência dele lembra muito o Baltazar da Rocha, né, meio bochechudo. Mas Mandi, um beijo aqui no seu coração, você sabe que a gente ama você, e sem você fica difícil. O nosso samba não seria esse, vai lá, Jair. Então, Giba, como eu posso dizer, a gente começou de uma brincadeira, como disse o Chapa aqui, não tínhamos essa ideia de que ia chegar nessa proporção tão grande, né? Foi tudo começado assim, na verdade, a gente começou a fazer uma brincadeira na rua onde eu morava, tínhamos lá umas pessoas que se reuniam para brincar e aí formou-se um grupo, mas até então não levava a sério, porque era um pessoal que não tinha compromisso, a gente também não tinha compromisso com nada, tudo. E aí, de repente, foi passando os tempos, a gente viu que a coisa poderia melhorar e foi aí que eu vim morar na Vila Medeiros. Eu vim morar na Vila Medeiros e tive o prazer de conhecer uma pessoa que, por incrível que pareça, a gente se encontrou no clube da Vila Maria, que acho que muita gente aí deve conhecer, e ele, por brincadeira assim, a gente se olhou na bolinha e falou, cara, a gente tem alguma coisa a ver aí, né, mano? E eu pedi um samba para ele e ele no dia seguinte falou, cara, eu vou na sua casa. Onde você mora? E, por coincidência, eu morava na mesma rua praticamente, um quarteirão atrás da casa dele, coisa que eu nunca imaginava na minha vida. E vou deixar agora ele falar o que ele fez após esse dia que a gente se nos conheceu. Bom, esse foi um dia emblemático. Eu estava fazendo um samba com os amigos da Vila Maria, aqui na Zona Norte de São Paulo, e a gente teve nosso primeiro contato. Eu acabei gravando aí levando, na realidade, o HD para que ele... Eu estava na esperança de que ele pegasse tudo que tivesse lá, né? Mas é óbvio, eu já tinha percebido que ele tinha um vasto conhecimento, um conhecimento muito amplo,
E aí eu posso dizer para vocês que ele pegou ali que tinha... Ele pegou tudo, mas deu para aproveitar uns 10%, né? Já, o 90% do que eu tinha ele já conhecia. Mas, voltando à ideia do 12x8, o Mandi, numa dessas nossas reuniões, ele brincou com essa ideia, né, da pressão. Né? Ele falou que o nosso samba, de forma até, de repente, não diria arrogante, mas de uma forma, como posso dizer... Diferente, né? Diferente. A cadência era mais lenta. Ele quis dizer que a gente respeitava, e a gente realmente, isso é uma coisa que a gente tem que enaltecer no nosso trabalho, a gente tenta respeitar como o samba foi feito, né? Cadência, divisão, harmonia, melodia, a gente tenta respeitar porque é o que faz a gente se emocionar. E aí ele brincou com essa característica da pressão, né, que a gente tem pressão arterial 12x8 ali. Com o samba. E aí ficou essa, né? Samba 12x8, samba 12x8, pressão ideal. E a gente está aí há mais de 15 anos juntos, trabalhando em prol do samba e tentando fazer o nosso melhor. Então, a formação do grupo, qual que é a original? A formação original sou eu no cavaquinho. Isso era como a gente se apresentava mesmo. Eu no cavaquinho, o Jair, voz e tamborim. Eu nem cantava, não cantava. Na verdade, hoje eu me arrisco um pouco mais para ajudar o Jair. Mas quem cantava ali mais era o Jair, na voz e no tamborim. O Sandrinho, o Sandro Renato, no pandeiro e na voz. E o Mandi no surdo. Aí a gente sempre fazia os sambas acústicos, né? E a gente percebeu a necessidade, porque a gente fazia acústico para 15, 20, 25 pessoas. Aí quando a gente começou a entender que o número de pessoas que vinham frequentando nosso samba aumentou, a gente começou a se esforçar muito, porque cantar samba que de repente nem todo mundo conhece, no gogó, sem microfonar, é muito complicado. E aí a gente viu a necessidade de microfonar, e ao microfonar a gente agregou o violão 7 cordas ao nosso quarteto original. E hoje quem faz com a gente é o Toninho que tem feito com a gente, um excelente violonista, mas nós já tivemos outros, tivemos participação de inúmeros. O próprio Messias ficou bastante tempo com a gente, na Zona Leste, um chorão nato, um estudioso. Nós tivemos aí a participação especial de alguns bons violonistas que estão aí no mercado do samba, sempre agregando o nosso trabalho. Vocês poderiam dar uma amostra do tipo de samba que vocês gostam, do que faz sentido para vocês? Então, Giba, a gente tem uma coisa que eu acho até triste falar isso aí, porque hoje em dia é um tipo de samba que não se ouve mais na mídia, né? E não tem espaço, talvez por ser assim, de décadas diferentes, por não ter uma acústica melhor, né, Chapa? Que você não vai ouvir um cavaco, um surdo bem, né, com a qualidade, tudo. A audição também é bem precária devido àquela época, né? Aquela década que não tinha tanto recurso para fazer uma coisa bem equalizada. Então, é um samba que não é tão aceito pela mídia. O pessoal acha que o samba hoje em dia tem que ter uma equalização, um negócio, e a gente preza muito essa coisa de época, né? Até por melodia, por arranjo, voz, tudo, a gente valoriza muito isso aí. Então mostra pra gente aí como que é. A gente vai cantar aqui um samba que foi interpretado pelo saudoso Jorge Veiga, né? Que chama-se A Maria Mandou. Tenho um recado pra você e a Maria mandou. Não digo aqui porque é particular. A pobrezinha estava aflita, quase se jogou no mar. Eu vi que não era feita, consegui tudo evitar. A Maria contou pra mim e quase mudou de cor quando viu você na saída do baile com a Leonor. A Maria mandou dizer que a linda é sua, mora no mesmo bairro, na mesma casa e na mesma rua. Bacana. Esse samba é de que década, mais ou menos? Você tem ideia? Esse samba ele foi gravado em 1940, se eu não me engano a gravadora era Polydor, Bacana. com o saudoso Jorge Veiga. Bacana. Podia mandar mais uma do Jorge Veiga?
Sim, pode ser um ré menor, Chapa. Ré menor? Bem pra trás mesmo. A minha patroa é boa, faz tudo pra me agradar. Sabendo que eu ganho pouco, trabalha pra me ajudar. Passo o dia numa pia, passa a noite a costurar. E aos domingos, quando vem da missa, engoma a nossa roupa branca e vamos passear. Isso é verdade. A minha patroa é boa, faz tudo pra me agradar. Sabendo que eu ganho pouco, trabalha pra me ajudar. Passo o dia numa pia, passa a noite a costurar. E aos domingos, quando vem da missa, engoma a nossa roupa branca e vamos passear. Que bacana. A sonoridade é diferente, o tempo é diferente, né? Vocês se lembram da época que vocês iniciaram? Quais foram as primeiras músicas ali que vocês começaram a trazer evidência? Olha, Giba, a gente costuma brincar porque hoje em dia a internet ela facilitou muito o acesso a esse tipo de samba, né? Então a gente costuma brincar que a gente percebe, vê aí, e assim, não é nenhuma crítica, mas tem muita gente que conhece esse tipo de samba e ali na emoção até mesmo que os sambas nos causam, né? Porque são sambas realmente que são atemporais, eles nos tocam, né? Então, assim, a gente percebe que tem muita gente que pega o samba lá de trás e tem um caminho, né? A gente entende que tem um caminho. Então, assim, a gente brinca. Eu, por exemplo, eu conheço bastante coisa, e que foi o que me norteou durante muito tempo, a década de 80. Né? Então, a década de 80 você tem aí Fundo de Quintal, Bete Carvalho, década de 70 tem João Nogueira, Roberto Ribeiro, ou seja, todo esse samba que hoje, se você for parar para pensar, é tido como um samba raiz, né, que é veiculado, o Jorge Aragão, enfim, tem vários outros nomes que a gente poderia ficar citando aí dessas décadas, que hoje eles mantêm esse título de samba raiz, mas a gente sabe que o samba começou muito mais, né, para trás. E aí a galera que tem essa facilidade hoje em dia de ter acesso a isso, acaba até, de repente, se colocando ali como detentores do conhecimento, ou sambista de fato. Enfim, eu particularmente posso dividir aqui a minha percepção. Eu não me considero sambista por quê? Porque para mim o ser sambista ele está além de conhecer músicas, além de reproduzir músicas. Ele tem a ver com o estilo de vida, com o passado, com a história. E essa história que infelizmente eu não vivi, né? Essa é uma história que, óbvio, né? Eu sou da década de 80, nasci em 82, eu não vivi essa história, então eu não consigo me considerar um sambista, mas eu sou um amante de tudo aquilo que foi feito. Então, as minhas referências iniciais, elas passaram aí pelo samba da década de 80 e até a década de 90. Então, eu lembro que eu ia no antigo bairro Finado Arthur e eu via lá o Marcelinho do Sem Compromisso. Né? A gente que gosta de samba mais antigo fala, pô, mas você ouvia Sem Compromisso? Eu ouvia, eu cantava, eu tirava, eu ia até o bar para ver o Marcelinho antes de se apresentar no Terra Brasil. Ele colava lá no bar do Arthur, que era um antro realmente de música boa, música de qualidade. E essas foram minhas referências iniciais. Depois, aos poucos, a gente foi buscando, fui vendo compositor, fui vendo instrumentista. E aí a gente vai aprofundando mais o conhecimento, mas as minhas referências iniciais foram essas. Se a gente tivesse que escolher dentro do universo, né, de autores e intérpretes, 3 nomes que para os produtos seriam referências assim do samba. É difícil, né, tirar só 3 dentro do universo tão grande, mas esses 3 autores ou intérpretes que a gente fala assim, esses 3 aqui não podem faltar quando se fala em samba. É uma pergunta difícil, viu, Giba? Escolher só 3, eu imagino. Tem 3 que a gente, eu acho que o Chapa vai concordar. Primeiro é Geraldo Pereira. A gente ama assim de coração, a gente ouve as composições dele, a gente gosta, até porque a gente se identifica muito com muita música que ele faz, que é engraçada, né? A gente tem essa coisa de, pô, é engraçado, muita coisa que o Geraldo Pereira faz, vamos tirar. Vamos trazer um samba do Geraldo Pereira, então? Vamos agora, Chapa. Pode ser, deixa eu ver, uma que vem na cabeça aqui.
Eu acho engraçado dele, meu Deus. Mas até tirou um tempo atrás ainda que é em Regia. Que é facinha. Depois eu quero saber a história desse Esse caderno caderno aí, né? O Jair é um mestre. Ó, dando continuidade então aqui, pra gente, o Jair vai procurar o samba aqui, a gente pode falar do Geraldo, que era um grande compositor e também um grande intérprete. A gente, né, de repente o valor que se dá a ele é só a questão das composições, mas ele, se você vê a divisão, a forma como ele era diferente mesmo, era diferente. Ele cantava, era muito, muito bacana, é uma coisa bem inata mesmo. Rapaz, peraí. Quem mais, Jair? A gente pode lembrar aí. O Wilson Wilson Batista não tem como deixar de fora também, porque Haroldo Lobo. Isso aí veio de A a Z, né? O Wilson Batista, ele compôs tudo. Samba. Esse samba é muito engraçado, vocês vão entender a história. Eu sei que muita gente que é do samba aí vai conhecer ele, e até bom para quem não sabe ou não conhece Geraldo Pereira, né? A gente vai cantar uma das milhares que ele deixou aí. É mesmo, Chapa. Eu fui buscar uma mulher na roça que não gostasse de samba e não gostasse de prosa. Presta atenção, gente. Uma semana depois que aqui chegou, mandou esticar os cabelos e as unhas dos pés pintou. Foi dançar na gafieira e até hoje não voltou. Ela não tinha um vestido, um sapato que se apresentasse eu comprei. Chegou tudo errado, a bola não sabia, eu que ensinei. Gastei meu dinheiro, perdi muito tempo, fui longe à toa. Mas já vi que sou muito infeliz, é melhor eu viver sem patroa. Essa é uma música que dá pano pra mão, porque ela foi feita na década de 40 também, e a gente tinha uma sociedade muito machista, né? Então você vê, ele fala, eu fui buscar uma mulher na roça. E dançou do mesmo jeito. Dançou do mesmo jeito, ou seja, a gente tem aí sambas que são atemporais. E assim, a gente tem também um certo cuidado em tocar em alguns sambas, muito em função disso. Esse é um samba caricato, né? A gente consegue entender que, apesar de ter uma essência um pouco machista, ele acaba também enaltecendo a questão da mulher ter o livre-arbítrio, dela poder fazer o que bem entender. Não à toa, ela veio da roça, se cuidou e deu linha na pipa. E é o recorte de uma década, né? Sim. Isso aí tá na história. Bom, foi faltam duas. Faltam duas? Você vai fazer o quê então? A gente falou de Wilson, né? De Wilson Batista. O Wilson Batista é um cara também que a gente ama de coração, meu Deus do céu. Até tanta coisa, meu Deus, tanta coisa. O que a gente pode lembrar aqui dele? Pode lembrar um clássico mesmo, Chaco? Bora, um clássico. Um classicão aí? Pode ser. Deixa eu ver o que vem na mente aqui. É bom que a gente vai na hora, né? Tudo. Pode ser aquele Fá menor então, Fá né? menor. Deixa eu ver se eu lembro dele. Que fala do morro, Chaco? O Cafézinho. Isso, como é que é? Rapaz. Ao vivo é complicado, rapaziada. Não é nada planejado aqui não. O negócio Nice da Boemia. Muita inspiração e barriga vazia. Bate-papo. Gente boa. Lembra? Quando alguém me diz. Isso aí. Ao vivo não é fácil não. Quando alguém me diz que o samba veio do ouro, eu me calo pra não discutir. O samba nasceu numa caixa de fósforo. Foi no Nice, ninguém vai me desmentir. Nice, da Boemia.
marchinha, samba, canção, samba, tem muita coisa boa. Eu sou Batista, nós tivemos aí oportunidade, né, Jair? Foi verdade, de assistir um show. Inclusive, eu gosto de falar isso, a minha gratidão eterna por esse amigo, irmão que Deus me deu. Eu falo sempre aí que foi um dos primeiros shows, eu vou fazer 53 anos agora, dia 4 de maio, estou indo para 53 anos. E é até legal falar isso aí, porque não sei meu dia de amanhã, né? Então, já aproveitando aqui, tá aqui uma pessoa que me levou para o primeiro show internacional na minha vida. Que eu tive o prazer e a honra de conhecer. Quem era, Jair? De ver a nossa querida, uma mulher que assim acho que vai ser rara ela voltar para o Brasil, que foi a Erika Badu. A gente estivemos lá no Sesc Santo André e eu tinha um sonho de ver essa mulher e ele armou tudo uma presepada para mim e falou assim, pô, vou te levar num lugar para você ver uma parada aí comigo e você tem que ir. E aí quando eu menos esperei, ele foi me buscar de carro, gente. E me trouxe de carro, quando eu cheguei quase desmaiei. Chegando lá, encontrei um monte de gente lá do cenário do rap, tudo, enfim. Foi um show. Isso foi uma das coisas que marcou na minha vida. E voltando a falar do samba, também através dele eu tive o prazer de estar com o Monarco. Né? Vi um show também que vai, acho que nunca mais eu vou ver na vida, porque até porque muitos já não se foram, né? Que foi o Tantinho da Mangueira. Vi também a nossa saudosa lá, Elza Soares, né? Cristina Buarque, que infelizmente nos deixou hoje pela manhã, né? Que se tiver oportunidade vamos falar dela aqui também. Enfim, e muitas outras coisas aí também que eu vou ser grato a essa um show feito essa pessoa que está aqui do meu lado. Pelo Alfredo Alpenho, Rodrigo nossa. Travou aqui, Alzebur. Bom, a gente vai pesquisar o nome. Pô, Rodrigo, desculpa aí, eu não sou de saber pronunciar o seu sobrenome, mas você é um cara que a gente admira muito pela sua dedicação e toda a pesquisa que você fez aí da obra do Wilson Batista. Tem um livro dele, inclusive, muito bacana. Foi muito bom mesmo, realmente. Bem legal. Show para ficar para a história. Né? Tem um samba, Jair, que a gente... pra gente tentar se redimir aqui, a gente vai cantar um samba dessa dupla aí, Alfredo Delpenho e Rodrigo Alves. É verdade. Dois caras que estão no Rio de Janeiro, no cenário do Rio, caras que são músicos, intérpretes, compositores, tem o trabalho deles já bem estruturado no cenário do samba e da música popular brasileira, mas a gente vai fazer a nossa homenagem aqui, um samba dessa dupla aí bem legal, chama Fatalidade. Hoje o morro inteiro vai descer pra dar uma força pra Maria das Mercês, que a filha da Maria venha a falecer num tiroteio agora 10-6. Falei morrer A caminho da casa da irmã, desceu da van, quando Deus prega pra acabar, foi tiro e nego se jogando ao chão. Então a fatalidade vai acontecer. quando viu seu rosto na TV, chorando a filha que jamais verá crescer. Maria das Mercês chorou mais uma vez, dizendo: o choro é meu, só meu. Daí foi levando a vida devagar, foi se entregar. Era coisa que não dava pé, que a lenda que morreu tem outras três, e as
Então, Giba, aí quando o Chapa me apresentou esse samba, eu me interessei logo em estudar, porque além de mexer muito com o emocional, eu acho que quem é pai aí, quem é mãe, que ouviu uma letra dessa, realmente mexe com o emocional, e é uma coisa que é tão assim atual, né? Porque é o que anda acontecendo não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil em geral, né? A onda de violência está muito grande, então é um samba que realmente nos emociona demais. Mas aproveitando o gancho então, gostaria que você contasse alguma história. Vocês já tocaram em alguns lugares mais diferentes, né? Algum local que aconteceu algo inusitado, algum sufoco? Giba, eu vou te contar, nesses anos aí de 12 por 8 eu fico até meio com vergonha de falar, porque, cara, é cada situação, Giba. Tá ao vivo, não vai ter corte. Sem corte. Toma cuidado. Mas se você quiser contar aquela do morro lá, a gente só fala qual que é, o nome do time, só falar. A gente estava numa vez, a gente recebeu um convite de um amigo. Um amigo não, foi seu um sobrinho. amigo. Isso você pode falar. Ó, cadê? Pode falar pra ele. Na tua, beijo no coração, na tua. Parceiro nosso. Te amo. Mas nesse dia aí, ó, colocou a gente, ó, em mal nem só. Mas o meu sobrinho, Giba, ele é um meninão assim, também tem sua altura, 2 metros, bem... E ele assim, ele não era amante do samba. Ele é por ser jovem, então ele começou a ouvir uns sambas que a gente ouvia em casa, tudo. E aí ele foi morar na Vila Nova Cachoeirinha ali, perto da Casa Verde Alta. Entre Casa Verde e Cachoeirinha, ali, porque exato ali. Você falou o bairro, hein? E aí o que acontece, Giba? Aí, através dele, um senhor que ele conheceu lá também, né, que era dono de um bar, para nós era um bar, né, mas vocês vão saber a realidade. E aí a gente aceitou o convite logo de cara, assim, vamos lá, não tem nada para fazer. Eu falei pro Chapa, pros meninos, vamos lá, vamos. E nesse dia, Giba, por incrível que pareça, tava um dia lindo, até nós chegarmos no tal ambiente. Chegamos no ambiente, fomos super bem recebidos. O cara nos recebeu lá com o maior carinho, tudo, pô, obrigado por vocês terem vindo, tudo. Aí a gente falou, a gente só vai poder ficar aí uma horinha, gente, presta atenção. Uma horinha só e a gente tá indo embora, porque a gente tem uns compromissos. E a gente, um calor danado, como eu falei, um dia muito quente e tal nesse dia. A gente falou, vamos fazer aqui no meio da rua. Aí o senhor olhou para nós, o senhor meio assim, meio tonto assim. Falou assim, aí, meu, parada é o seguinte, tem um palco aqui, mas não tinha um palco, gente. Era um cercadinho menor que essa mesa aqui, que tipo nós aqui, ó. Tava mais apertado que nós 3 aqui, mas era 4. Vocês vão fazer aqui nesse cercadinho aqui. Eu falei, puta, beleza. Mas não pode fazer aí na rua? Não, aqui é o palco. Mas não era um palco, gente. Era A cabeça dele parecia um banheiro e apertado aí. Mas tudo assim, você parecia que ia fazer essa foto, tipo aqui agora. Começamos a tocar. Tocamos 1, 2, havia um doido lá com o chapéu virado para trás. Pô, tem um samba ao vivo aqui, que legal, né, mano? Pô, alguém aí é do movimento? Eu falei, não, meu, aqui é tudo água, geração água. Tá tudo. Eu fiquei sem entender nada, não. Movimento desse cara, né? Mas beleza. Daqui a pouco, logo em seguida, entrou uma mina, né? Uma mina até bonita, tudo. Na época, gente, se não se lembrar que a Adidas tinha lançado aquele tênis que tinha um solado de trator, lembra, Chapa? E aí depois o China vem a fazer a réplica, tudo. Mas era um tênis caro, gente, tênis de quase um barão. Aí a mina entrou com o original daquele no pé, tudo. E a mina sacou um lote de dinheiro assim, falou assim, aí, mano, o que deu hoje foi isso aqui, pá. Caramba, mas que lugar é esse, mano? E se eu olhava assim no fundo do bar, gente, é engraçado que não tinha o que comer, não tinha o que beber, mas o bar eu frequentava, né, gente? Bar lotado. Água, nem água vocês viram pra nós, nem nada. Né? Você olhava os barzinhos assim, era teia de aranha, nada, não tinha nada. E aí o pessoal ia pro fundo, tinha um cara que entrou assim, pô, boa noite, rapaziada, tudo bem? Daqui a pouco o cara já saiu assim, meio, né, coçando o nariz, botando chapa, você já se ligou, chapa, fica quieto. Olhei pro Sandro, vixe, e agora? Eu falei, não, vou ficar de boa, já se ligou, aí parou um cara de carroça também, o cara tirou dinheiro de um bolso de outro, teve dinheiro da meia, ó, tem isso aqui, aí tô lá pro fundo também. Então lá pro fundo já saiu também, querendo morder a orelha. Eu assim, meu Deus, gente, que lugar é esse? E aí, como foi passando o tempo, foi enchendo de gente. Chegou um tal de Bate lá, que se dizia ser empresário e tudo. Realmente, ele estava com os contatos de muitos grupos que
estavam estourando na época, lá, Soweto, Catinguelê, Sensação. O cara tinha todos os contatos da rapaziada lá. E falou para nós, ó, eu vou fazer uma proposta com vocês, eu quero que vocês se apresentem, que vocês cresçam, porque vocês têm puta de um talento, samba gostoso de ouvir. E nesse meio termo, cara, Jesus amado. E aí a coisa foi passando. Aí a gente falou assim, ó, a gente tá indo embora, né? Chamou o proprietário, a gente precisa ir embora. Não, vocês não vão não, vocês fazem só mais uma e aí vocês vão embora. Gente, para nossa sorte, a gente fez mais uma. Quando a gente acabou de cantar, veio um toró. Mas veio um toró. Um toró que não foi fácil, mas água mesmo para acabar um dilúvio. Aí eu fui pro Chapa, e agora, Chapa, seja que Deus quiser. E aí, gente, o nosso amigo que não está aqui hoje presente, Sandro, um abraço aí no seu coração, que a gente te ama. O Sandinho, né, já tinha tomado uma querosene e foi lá trocar ideia com os caras lá, né, os caras que eram do movimento lá. Aí o cara falou assim, vocês são da onde, irmão? Aí nós falamos, mas aqui é tudo espalhado, né, mano? Tem 2 da Vila Medeiros, um da Vila Guilherme, que era o Sandro, e o Mandi, que era da Vila Ed. Pô, legal, tudo Zona Norte, né? Até aí tava tudo bem. Até a hora que o cara falou, pô, mano, não tem ninguém da Vila Maria? Eu falei, não tem ninguém da Vila Maria. Graças a Deus, não tem ninguém da Vila Maria. Nós somos tudo aqui dessas áreas diferenciadas. É porque eu odeio a Vila Maria. O cara falou. Odeio a Vila Maria, não gosto da Vila Maria. Aí o Sandro, que faz parte do grupo, falou, mas você odeia por quê, irmão? Qual que é? Olha só, rapaziada. O negócio, você imagina, mano, dentro da sede dos caras, né, vamos falar que é real, nós estávamos numa biqueira, né, e o Sandro peitou o cara, mano. É o seguinte, irmão, qual que é a sua, mano? Nós é em qualquer lugar. Aí o cara falou assim, irmão, qual que é a sua, mano? Eu não gosto desse da Vila Maria, não gosto do... Aí falou um suposto time, né, você fica mal de que você tá. O Sandro falou, mas eu sou os caras também, qual que é o problema? E aí, gente, falei, vamos morrer todo mundo aqui, mano. E a chuva aumentando. Os caras fizeram um bolinho, eu falei, meu, vamos morrer todo mundo. Daí, eu sei que, gente, que passou esse episódio aí, né, botamos os panos quentes, acalmou todo mundo. E um tiozinho que tava na porta lá e começou a oportunar bater na mão, mano. Bater na mão, o cara falou assim, ó, se você bater de novo, eu vou te dar um soco, cara. E a chuva caindo, gente. A chuva caindo, a chuva caindo, aí do nada, Giba, a gente, né, mano, tudo parado, isso aí, há pouco o tio do bar, mano, deu uma muquetada no cara, o cara caiu, bateu a cabeça, o cara ficou caído lá na chuva. Aí falou, pô, vai matar o homem, não, deixa morrer, isso aí não esquenta a cabeça não. Quer dizer, gente, foi uma das histórias que a gente já passou entre várias brigadas aí. Mas valeu a pena ganhar um bom dinheiro no chão? Olha, eu estou para te dizer que em mais de 15 anos de 12 por 8, eu acho que financeiramente a gente mais trocou figurinha do que qualquer outra coisa. É verdade. A gente comprou som, a gente tem gasto com instrumento, né? Tem gasto com captação, enfim, tocar não é uma coisa que não gera gastos, né? A gente, às vezes o contratante olha assim e fala assim, vou contratar a rapaziada ali, meu, tem umas propostas aí que não vale nem a pena você deixar a sua família, a gente abre mão, né, de às vezes fazer as nossas coisas para poder ir lá fazer um samba, proporcionar, né, o divertimento, o conhecimento ao samba, a cultura, difundir a cultura, mas financeiramente o nosso tipo de samba ele realmente não dá camisa, né? Não dá camisa para ninguém. Então assim, essa foi uma das inúmeras vacas furadas que a gente fez. Mas assim, eu tive a oportunidade de assistir vocês se apresentando num clube, né? E tive a impressão que quando o público começa a aumentar, ficar muita gente, isso incomoda vocês. É só uma impressão minha ou tem a ver com a característica do grupo? O que vocês acham? Olha, Giba, na real, o incômodo não está na quantidade, né? Porque a gente sempre brinca, a gente fala assim, onde a gente vai, tem um grupo de pessoas que podem nos acompanhar, inclusive a gente não vai citar nomes para não cometer a injustiça de são muitos, né, de esquecer que nos acompanham. O pessoal, as meninas, a rapaziada, mas tem um pessoal que gosta, se identifica com o samba e eles vão. Então assim, não são muitos, mas são poucos e são bons, e são pessoas do bem, são pessoas de energia boa, que estão sempre com a gente. Então assim, quando você nos questiona, né, nesse sentido de que
há um incômodo. Na realidade, não é um incômodo para a gente que está ali tocando. Por quê? O que acontece? A gente está tocando, a gente está microfonado, a gente está captado. Então, assim, o esforço nosso ele acaba sendo o mesmo. Se tiver que dar um grauzinho no som, a gente aumenta, apesar da gente prezar por um som ambiente que dê para que haja um diálogo entre quem estiver ali curtindo o samba. A gente não toca de forma agressiva, a gente não, né? A gente tem um respeito a quem vai assistir, né? E a quem tá lá, porque às vezes a pessoa não gosta de samba, mas ela tá lá para conversar, para trocar uma ideia, e ela consegue ouvir o samba e também conversar e trocar uma ideia. Mas quando existe um número de gente que de repente não está ali pelo samba, aí gera um certo desconforto. Por quê? Porque a gente tem uma mensagem. Todas as vezes que a gente vai, por mais que a gente em algum momento atenda um pedido ou outro, porque tocar às vezes em bar é muito disso, vem os pedidos nada a ver. Se a gente está tocando o batista, né? Tem gente que toca uma exalta samba e nada contra, gente. A gente não tem nada contra nenhum tipo de vertente, a gente só não gosta. Eu não tenho nada contra, só não é da minha preferência, a gente não estuda isso, a gente não se propõe a fazer isso. Nós não temos condições de fazer, né? Mas em algum momento vem um pedido ou outro fora do contexto, a gente, dependendo do que a gente às vezes consegue atender, às vezes não, mas é uma galera que vem aleatória. Então, assim, não é um desconforto que nos é causado muito em função disso, sabe? Da gente entender que não há um respeito àquilo que a gente tenta fazer, né? Então, acho que é mais nesse sentido. Então, eu gostaria que vocês trouxessem mais 3 nomes. Eu acho que 3 ficou pouco, mas 3 nomes de referências para vocês. Que a gente gosta de cantar. Vocês gostam de cantar? Candeia também, a gente gosta de cantar muito Candeia. Se você pensar em Cartola, em velha guarda da Portela, né? Mijinha, Manasseia, Alvaiade, Alberto Lonato, todos eles lá, Monarco, todos eles têm um espaço especial que a gente canta. No nosso... ama cantar. Aí falou do Cartola, Carlos Cachaça, a gente poderia falar aí de inúmeros outros. Compositores das cada escolas. Escola de samba, se pensar no samba de terreiro, cada escola de samba tem os seus compositores ali que tem Geraldo Babão, Aniceto do Império, enfim, a gente poderia, né? Infinidade, né? Vamos trazer Candeia, então? Vamos cantar um Candeia. Pode ser aquele lá melhor que a gente gosta de cantar muito. Isso aí mesmo. Falar em Candeia tem 100 anos, né? Se não tiver enganado, né? Guardo este sorriso tão antigo em um novo mais amigo que me fez me esquecer. Já nem me lembro da sua voz, eu já nem sei o que se passou entre nós. Se é despeito, pode chorar, em meu peito já não há lugar para lhe abrigar. Se é despeito, pode chorar, em meu peito já não há lugar para abrigar. Atrás do sorriso a falsidade, e no peito a saudade que me fez refletir. Também me lembro da sua voz. Isso deve ter errado. Nem sei o que se passou entre nós. Se é despeito, pode chorar, em meu peito já não há lugar para abrigar. Vamos cantar a segundinha reta. Atrás do sorriso a falsidade, no semblante a maldade, nos teus olhos a refletir. 1000 foram os conselhos que lhe dava, mesmo assim que me zombava, e no abismo eu fui cair, e agora volta, implorando meu perdão. Eu me respondo através desse refrão. Já sofri demais
intérprete ou uma compositora mulher. Cara, tem uma que eu amo que é Aracide Almeida, essa também. E ó, falando em Aracide saúde, Almeida. a gente tem aí a primeira mulher que compôs samba enredo, lá no Império Serrano, Dona Ivone Lara. Também. Ela que foi enfermeira, né? Uma curiosidade aí, não sei. Obviamente, quem já se ateve a buscar curiosidades a respeito dos nomes, a Ivone Lara, ela trabalhava na área da saúde, né? Tem tudo a ver com o podcast que você está encabeçando, está trazendo aí para o público, para que a galera consiga ver possibilidades de temas que falem, conversem com a saúde. E a Ivone Lara, ela além de ser pioneira nesse sentido de gravar, de compor um samba e ganhar um samba enredo lá no Império, e ela também era enfermeira, então fica uma curiosidade. Mas a Aracide Almeida, ela tem uma identidade muito forte com o Noel Rosa, né? Que não é o Noel Rosa de Oliveira, é o Noel Rosa Vila Isabel. da Vila Isabel. Esse aí também, em um curto espaço de tempo, nos deixou, né? Nos deixou sim, antigamente, porque ele morreu lá atrás, mas ele teve uma obra muito grande, muito vasta. Tem uma polêmica muito bacana aí, polêmica musical dele com o Wilson Batista, que segundo os pesquisadores, as músicas elas diziam muito sobre uma certa rivalidade, mas na realidade essa rivalidade não existia. Eles, de tão inteligentes que eles eram, eles se valeram, né, no caso dessa rivalidade, para criar um... Vamos cantar uma que o Wilson fez pro Noel Rosa, aquela que é engraçada do Vamos, acho que é Mi menor, né, Chato? É Mi menor. Olha, faz tempo que a gente não toca isso aqui, hein? Vamos ver. Isso aí mesmo. Boa impressão nunca se tem quando se encontra um certo alguém que até parece um Frankenstein. Mas como diz o refrão, uma cara fria pede-se um bom coração. Entre os filhos, és o primeiro da fila, todos reconhecem lá na vila. É assim direto é contigo, e depois não vai dizer que eu não sei o que digo, sou seu amigo. Olha a indireta, né? O Noel Rosa, ele teve um parto forçado, nasceu a forceps, então ele teve aquele apuramento do queixo. Eu não lembro o nome técnico desse acontecimento, mas tem um nome, né? Na medicina tem um nome. E aí ele tinha o queixo pra dentro, assim, né? E aí nessa polêmica o Wilson Batista falou assim, vou tirar um barato com a questão física, né? Sim. E pra você ver, o bullying já existia, até no meio do samba. Mas na época a gente não tinha o nome, não tinha todo o cuidado, não tinha o olhar. Era bullying e, com licença aqui do meu querido Giba, falar em bullying, tem uma música da Aracide Almeida que vocês vão entender, chapa. Faz aí, você vê onde chega a situação, gente. Esse samba foi gravado em 1941, se eu não estiver enganado. Acho que é lá menor, chapa. Faz aí pra nós. Essa aí mesmo. Essa aí mesmo. A letra, gente, vocês vão entender o porquê. Lá vem o Zé Povinho no estribo de um bonde. Ele vem rodando a Zona Norte, lamentando e chorando a sua sorte. Vem do engenho de dentro e chega quase louco aqui no centro.
atrasar no trabalho é o quê? É descontado do seu ordenado. Então eu vou nessa lista de pedidos aí, e quando a gente pensa em referência de samba, né, eu acho que é impossível não falar de Cartola, né? Ah, O que a gente Cartola. pode trazer aí, o grande mestre? Olha, o Cartola, Giba, ele tem muitos, inúmeros, a gente poderia cantar aí, no mínimo, aí uns 10 clássicos, assim, clássicos mesmo, já cantados e difundidos e assim, interpretados por grandes nomes, tanto nomes de mulheres como nome de homens, né? Mas tem um samba, o Jair vai, talvez, ele me ajude a lembrar, faz tempo que a gente não canta. Aliás, tem 2 sambas, né? Tem um samba que ele me emociona bastante, que é o Fita aos Meus Olhos, é um samba, assim, ele tem uma riqueza poética e melódica muito forte, sabe? Ele tem um andamento. Mas para além do Fita aos Meus Olhos, que é um dos sambas que eu mais gosto do Cartola, tem o Tirisim, enfim, tem o Assobio, Eu Pretendo Levar a Vida, mas tem aquele samba que ele fez para a mulher, como que é o nome do samba? Que ele fala do leito de morte. Samba bem triste, acho que é Fá Maior. Comovido, acho que é Comovido fiquei. Esse é um samba que a gente não vê muito o pessoal cantando, né? Porque é um samba que a gente brinca, é um lado B do Cartola, mas é um samba infelizmente, muito bonito. Mas eu tô falando dos meus aqui, eu vou deixar o Jair, porque ele que vai cantar mesmo, então se não, mas quero fazer esse, depois não vai fazer outro também, que é engraçado também, pra vocês entenderem onde chega a situação. Você vai Não é nada fazer? vou fazer. Fá, né? Fá? Fazinho. Isso aí mesmo. Comovido eu fiquei quando entrei no hospital. Soube que meu amor, passava muito mal. Chorei de dor, não desisti, quando saber se meu filho vivia, mas a mulher talvez fosse morrer. Comovido eu fiquei quando entrei no hospital. Soube que meu amor passava muito mal. Chorei de dor, não resisti, talvez saber se meu filho vivia, mas a mulher talvez fosse morrer. A minha primeira providência foi pedir clemência ao Criador, que me tomasse a criança e me desse a esperança da mulher que é meu amor. Você vê, né? Ele pegou um fato trágico que infelizmente acomete a vida de muita gente, né? De um cenário ruim, do nascimento de uma criança, onde você tem ali, tá entre a vida da mãe E da criança. E olha o que o cara fez, né? De uma sensibilidade assim que ímpar, né? A gente infelizmente a gente não vê isso nos tempos atuais. Eu particularmente acho pouco provável que a gente veja, porque o que os velhos fizeram já esgotou todas as possibilidades. E tem um outro samba inédito também que infelizmente a gente não vê por aí cantar, né? A gente não tem tanto, infelizmente a gente não consegue, devido a trabalho e também compromisso com 12 por 8 finais de semana, a gente não consegue às vezes acompanhar vários grupos também. Queria nessa oportunidade também mandar um abraço ao pessoal do Glória ao Samba, o Terreiro de Mauá, e outra rapaziada também que faz aí, que tá sempre aí nos incentivando. O pessoal do Barco de Samba também. Tem o Sinuca de Bico lá também, do Paulinho Pontes, pessoal do Pato Rouco lá, que faz parte do Glória ao Samba muita também. Gente boa, muita né? gente O boa próprio Paulinho acompanha o pessoal do Jarabá da Samba. Muita gente. Enfim, a gente tem bastante gente boa mesmo que a gente... Tem como inspiração para nós também, né? Que dá esse segmento que a gente gosta de fazer. Bacana. Bom, o Thiago mostrou aí as referências dele, as preferências dele. Eu quero saber do Jair. Hoje, o meu, gente, como eu falei, eu vou fazer 53 agora, dia 4 de maio. Ele fica falando, ele acha que o pessoal vai falar que ele é mais novo. Mas já tá. Não aparece. Uma vista já tá. Uma vista. Tira um momento aí, vai. Já tá. O negócio tá complicado. Mas gente, o
negócio não é fácil não. A vista minha, para quem não sabe, eu tô com um problema de vista, audição também, tive um problema de pressão alta. Aí sempre esse caderno aí para enxergar agora. Depois você vai falar sobre o caderno. Vamos fugir do tema agora. Então, Giba, o que acontece, Giba? Assim como o Chapa falou, eu também curti muito essa linha dos anos 90. Quando vem aí essa rapaziada dos anos 90 aí, anos 80, né? Beth, Zeca, Fundo, Jovelina, Mauro Diniz, Jorge Aragão, curti muito. Eu acho que a gente, o bonito da gente, e falo também às vezes a palavra do Chapa, não me considero um sambista nato assim, porque assim, não vivi aquela época, né? Sofri para encontrar o que eu tenho hoje, que se não fosse, como o Chapa falou, se não fosse a internet, eu creio que a gente não ia conseguir ter 1/3 do que a gente tem hoje, né? Até por conhecimento. Mas até, eu creio que 12 anos, dos 12 anos, eu só ouvi a Black Music, como eu ouço até hoje, que para mim é um carro forte. Então, devido aos meus irmãos que curtiram grandes bailes aí da época da década de 70, 80, e a minha influência maior sempre foi a Black Music, as bandas blacks dos anos 70, One Way, Parliament, Funkadelic, The Memphis Hornet, James Brown, Ohio Players, Isaac Hayes, Asley Brother e por aí vai. Toda essa rapaziada. Giba, ele tava falando de black, uma vez eu lembro que eu tava. Eu fui buscá-lo, a gente ia fazer acho que ia fazer um samba, né? A gente foi ali na Baixada do Glicério, levar acho que era um negócio com uma amiga dele lá. Enfim, eu fui buscar ele lá na casa dele e tal. Aí eu tava ouvindo umas músicas, e assim, a nossa proximidade se deu através do samba. Mas assim, óbvio, eu não curti, eu não vivi tão de perto tudo que ele viveu, até por uma questão temporal, né? Eu sou da década de 80, então não tinha idade para curtir os bailes que ele curtiu. Mas eu sempre também tive essa proximidade com a música negra dentro do Brasil, a música negra norte-americana. E aí eu tava com meu pendrivezinho lá e de repente começou a tocar Foi um Billy Paul primeiro e depois um James Brown. Eu achei engraçado porque eu falei, pô, mano, esse cara não tem idade. Porque assim, eu também curto outras paradas, eu pensei, ixi, mano. Lá vem, mas eu respeitei, né, Rafael? Vou respeitar o gosto do meu amigo. O gosto é uma coisa que cada um tem o seu. Mas aí ele me surpreendeu, porque com tão pouca idade, ele botou logo lá um Billy Paul, eu falei, cara, esse cara. E aí foi assim, pronto, era o que faltava, porque poucos, acho que aí é até bom a gente falar isso, que poucos sabem aí, até no meio do samba mesmo. A gente do 12 por 8 não é. O Sandro também foi um cara que viveu muito dentro dos bailes da própria Chic Show, Zimbabwe, da Black Media. Os caras sempre curtiu a época da função, quando eu dava de Lecoque, Maratona no pé, Adidas, a calça boca de sino. Então, a gente viveu tudo isso aí também. Então, a gente não é só focado em samba. Muita gente pensa assim, os caras é só focado assim. Não, nada a ver. A gente, outras paradas em casa, a gente ama o samba também, mas a nossa caminhada de música, né? Fala música universal, a gente curte de tudo. Musicária, Clube Holmes, então, Giba de Portugal. O Giba vai começar a se emocionar, Giba. Uma coisa que... A gente é entrevistado, mas Giba, o seu tá guardado, viu? Porque tudo que a gente combinou aqui em off, ele tá falando diferente. Ele veio com um roteirinho bonitinho, trazendo... Saiu todo mundo sabe o contexto. De repente, pede isso, pede aquilo. Mas, Jair, para não fugir então do roteiro do Giba, fala o seu gosto aí. Ele pediu 3 nomes, eu falei Cartola e eu acabei pedindo como do samba, Giba? Isso. Puxa vida, eu gosto muito, cara, dos anos 40, Giba. Sabe, a década de 40, aí tem um cara que é intérprete, que ele não tem composições, muita gente às vezes confunde essa, né, a coisa do intérprete e o compositor. Mas tem um cara que eu também amo, que é o Ciro Monteiro, que pra mim é um cara que a gente sempre faz questão de estar cantando música dele, porque é uma coisa que mexe com o sentimento. Né? E se for possível, a gente vai mandar uma dele aí, que pode ser um ré mesmo, Chato. Rézinho. Esse samba eu queria aí em memória da nossa querida, saudosa aí que nos deixou. E quando ela gravou esse vídeo aí que a gente cantou, ela nos parabenizou e foi através desse vídeo aí, do Ciro cantando esse samba aí, que despontou essa amizade, então que Deus o tenha aí no reino da glória, a nossa saudosa Cristina Buarque. Isso
aí, meu chapa. Agora vou botar o meu no canto, eu ando esbanjando tanto, já é tempo de aprender a viver. Quando a velhice me abraçar, terei um teto e uma cama para descansar. Agora vou botar o meu no canto, eu ando esbanjando tanto, já é tempo de aprender a viver. Quando a velhice me abraçar, terei um teto e uma cama para descansar. Eu sinto que me querem e me tratam muito bem, mas espero na velhice não precisar de ninguém. Enquanto é tempo, vou mudar o meu pensar. Não serei um avarento, mas vou economizar. Olha, essa é uma história engraçada porque nós tínhamos esse samba do Alvaiade. Do Alvaiade, da Portega, Portega. E a Cristina, que, como bem disse o Jair aqui, ela ensinou muito a muita gente desse meio do samba. Ela era de uma generosidade muito grande, né? E infelizmente hoje ela partiu, nos deixou desse plano terrestre, e a gente acredita muito que tudo que ela fez vai ficar como um legado. Ela que sempre foi avessa ali aos holofotes, à mídia, ela tinha tudo para ficar ali, né, na sombra do irmão, que é o Chico Buarque. E que assim, ela não tem como fugir disso. Ela nasceu na família, foi, sempre será a irmã do Chico, só que o trabalho dela foi feito de forma bem independente do irmão, que tem todo esse protagonismo dentro da música popular brasileira. E eu acho que o que ela deixa assim, de legado pra gente, né, Jair, e a gente sempre procura fazer isso, é que o pouco que a gente sabe, a gente aprendeu muito com ela. Além de aprender com ela, a gente também oferta para aqueles que têm interesse. Então assim, o Jair tem o caderninho dele que ele vai falar logo mais sobre, mas tudo aquilo que os nossos amigos, nossos colegas, as pessoas que às vezes nem nos conhecem, ouvem, porque a gente faz o samba mais ou menos, a gente coloca um samba conhecido, um samba diferente, aí o pessoal chega no final e fala assim, pô, aquele samba que vocês cantaram assim, como que é? A gente passa, a gente fala, pô, pega o WhatsApp, hoje em dia a tecnologia facilita, a gente manda pelo WhatsApp, o cara que toca o cavaquinho fala, pô, aquela passagem, eu sofri muito com isso, né, assim, pra ouvir e tentar tirar o que era feito na época com os regionais, Canhoto, Meira, enfim, a gente pega esse legado que ela nos deixou e a gente vai levar para frente, né, que tentar ser o tanto que ela foi generosa, a gente tenta ser junto aos nossos ali próximos, a galera que nos recorre nesse sentido. Esse dia para nós foi emocionado, porque foi de emocionar, porque até o Chapa me chamou e falou, Jair, vamos em casa que você vai ter uma parada que você vai gritar. E aí o Chapa falou com ela pelo Facebook, e aí ela nos parabenizou por esse vídeo. Aí ela falou assim, eu nunca tinha visto alguém cantar esse samba do Alvaiade. Isso tem uns anos já, né, Chapa? Não dá para falar quantos anos. Mas ela nos parabenizou e falou assim, ficou contente por ver dois caras cantando um samba do Alvaiade, que até por assim, como eu posso dizer, por ser um dos preferidos dela, da Portega, né? Que ela amava a Portega. E ela nos presenteou, né? Assim, a generosidade dela foi tanta, né, com a gente, que ao ver, ela não só teve só a nos parabenizar, ela pediu meu endereço e mandou um CDzinho aí eu tenho esse CD até hoje, né, como recordação, e é um CD que tem mais ou menos ali umas 30 composições, né, do Alvaiade. Tudo do Alvaiade, então assim, a gente teve acesso a coisas que a gente nem conhecia através dela, então fica o nosso agradecimento agora em memória. Que Deus o tenha, né? E o legado dela esse, e a gente vai tentar levar adiante. Ah, que bacana. Então eu tenho duas questões agora para o Thiago na sequência, mas primeiro para o Jair. Para que você conte a história desse caderno, que já falou tanto aí que eu estou curioso. Esse caderno aí foi uma coisa assim, até engraçada, porque quando eu comecei a cantar, eu conheci
também outra pessoa que não está mais em vida, que nos deixou cantar, né? Senta lá e faz o nosso jeito. Mas tinha um senhor aqui na Vila Guilherme, chamava-se Seu Laor. Esse Seu Laor é um cara já, se tivesse em vida hoje, devia estar 92, 93, mais ou menos por aí. E o que chamou a atenção dessa pessoa foi que, assim, quando ele chegava em casa, ele sempre cantava alguma coisa. Aí ele chegava um dia, cantava um samba, cantava outro. Mas de onde esse cara tirou esse samba aí, né, mano? Aí ele falou assim, pô, mas você não gosta de cantar? Eu falei assim, eu até canto, mas esse samba que você canta aí eu nunca ouvi na minha vida. Isso aí da onde você tirou isso? Aí foi através dele que eu vim conhecer muita coisa assim como se fosse gramofone hoje, o gramofone. E aí através dele eu vim saber o que era Ciro Monteiro, o que era Jorge Veiga, Haroldo Lobo, Geraldo, sabe? O Wilson não, que o Wilson Batista já era uma pessoa já mais, né? Mas esses compositores mais, assim, que não eram tão conhecidos, eu vim conhecer através do Seu Laor, que era um senhor já. E aí o que acontece? Ele pegou e me deu essa ideia. Ele falou assim, cara, canta um samba assim, vai anotando. E aí eu peguei uma folha. Eu peguei uma folha e anotei 2 sambas no caderno. Só que não anotei tom, não anotei nada, não tinha essa, como é que fala, essa experiência aí, né? Aí ele começou a dar risada, ele falou, ó, canta, mas sai cantando. E aí tinha na Vila Guilherme, né, tinha o hábito de se encontrar ali e brincar de samba. E aí tinha até um pessoal no Vasco da Gama lá que também brincava. Eu falei, pô, cara, queria cantar 2 sambas aí só, que eram todos que eu sabia. Aí esse cara falou, pô, legal, cara. Deixa eu falar, anota aí, ó, o samba tá em tom tal, o outro tá em menor, só que eu anotei e ficou por isso mesmo. Só que eu tinha a mente boa, né? E eu gostava, eu gravava, tinha uma facilidade para gravar samba. Eu falei, pô, mas tem mais sambas aí, mano. Aí o cara falou, canta aí, mano. Aí cantei e fui anotando. E aí a folha foi amarelando, foi ficando ruim, aí o Seu Laor chegou e deu essa ideia. Eu falei assim, pega um caderninho já e anota. Anota tudo lá, mano. E aí eu anotei, Giba, foi anotando. E aí, tá aqui o caderno. Esse aqui é novo. Tem algumas coisas. Agora ele modernizou, Giba, porque agora ele coloca o tom. Antes ele não colocava o tom, aí a gente ia cantar o samba, aí ele ficava falando assim, não, gente, pelo amor de Deus, esse aqui é o antigo, gente. Esse é o primeiro. Esse aqui é o primeiro. Tá até amarelado aí, é tudo. Mas é relíquia. Todo mundo que vai no nosso samba vê ele com esse caderninho e fala, que diabo que tem nesse caderninho? Eu falo assim, ó, o que tem no meu HD, eu falo assim, o que tem no meu HD, provavelmente deve ter nesse caderninho aqui também. Sensacional. Foi o legal, gente, porque esse caderninho gerou até uma... Eu recebi diversas homenagens, né? Graças a Deus. Graças ao Chapa também que me atura, porque a história o Chapa tem samba pra tirar e ele vai e sempre me dá uma atenção tudo. E aí gerou até que a gente recebeu homenagens. A gente foi homenageado no Centro Cultural de São Paulo já. Até um tempo atrás a gente foi receber um troféu também aí de sambista de 50 anos da Zona Norte. E aí tudo devido ao caderno aí, que o pessoal legal. Foi muito engraçado. Que bacana. E agora o desafio para o Thiago aí, eu já acompanhei algumas vocais que ele foi se apresentar. E a gente pensando em compositores, né? Tem composições que tem uma construção harmônica, não sei se é assim que fala, que são mais simples. E tem outras que são mais complexas, né? Qual compositor que você acha que tem uma leitura, uma composição complexa de tocar? Olha, Giba, essa é uma pergunta muito interessante e, assim, para não fugir do que a gente já disse anteriormente, está me pegando aqui de surpresa. Então, assim, eu particularmente nunca tive essa atenção de identificar, né, o que cada compositor traz em termos de linha melódica. Mas se a gente for parar para pensar, o que eu posso trazer, assim, em termos de comparativo, é o que? Por exemplo, a gente vê aí essas composições que a gente tem década de 30, 40, 50, até década de 60, elas são composições que elas tinham uma forte influência dos regionais, que eram regionais que acompanhavam também o choro, né? Foi uma música que antecedeu ali o samba propriamente dito. Então, tinha muito resquício do choro. Então, você tem muita coisa em termos melódicos que os compositores se valiam ali do choro. Então tem umas pegadinhas assim em termos de linha melódica que para quem estuda o samba e não conhece o choro, às vezes se perde. E eu particularmente,
como eu não sou um grande estudioso do choro, mas eu tive que ter um contato maior, porque, primeiro pela referência do instrumento, né, uma referência maior que todo cavaquinista que gosta dessa linha de samba tem, que é o Canhoto. Ele é um centrista que tinha o seu próprio regional, fez parte de outros regionais e gravou com 90% dessa galera que gravou. Aí você vê outros, né? Tem outros cavaquinistas que eu tenho também como referência. Enfim, poderia citar aqui, mas pensando nessa construção melódica, eu acho que esses compositores se valeram muito desse acompanhamento que existia ao choro. Mas se a gente pensar, né, em características muito pontuais, eu acho que um compositor que tem uma característica muito forte, muito marcante, e para quem conhece samba vai ouvir, vai prestar atenção, é o Monarco. O Monarco, ele tem no DNA dele uma característica muito marcante e é só dele mesmo. Eu poderia falar também de outros compositores da velha guarda da Portela que tem uma linha melódica, mas eu acho que ele, até pela própria figura, né, pela própria representatividade que ele tem, porque assim, se a gente for parar a pensar, assim, na minha humilde opinião, as duas pessoas que mais conheciam samba na atualidade, elas se foram. O Monarco se foi recentemente também e a Cristina hoje. Então, assim, eles sabiam tudo, eles tinham uma memória de elefante mesmo, sabe? E assim, pensando em composição, acho que o Monarco ele tem umas composições assim, muito características dele mesmo. Então você ouve, você fala, putz, isso samba... E pode nem ser do Monarco, mas quando você ouve, você fala assim, essa é a linha do homem. Vamos trazer alguma coisa dele aí pra gente ouvir? Ah, vamos sim. Pode ser aquele... Mas não vamos fazer Coração de Sabinho, nem Vai Vadiar, porque, pelo amor de Deus, a gente brinca porque foram os grandes sucessos do Monarco, né? Coração de Sabinho, Vai Vadiar, o que mais tem de sucesso? Nossa, Ele teve bastante sucesso, né? O próprio Zeca já gravou muita coisa do Monarco, mas ele tem muita coisa assim, inclusive ele tem os discos dele, tem um disco que é muito legal, fica aqui a dica para quem não conhece ainda, tem um disco que ele gravou, acho que foi talvez o último disco dele, gravado assim, disco mesmo, porque depois ele lançou uns CDs aí com produção do filho dele, do Mauro Diniz, que foi uma grande referência no cavaco para mim durante muito tempo. Mas ele gravou o último disco, LP mesmo, é um disco de 1989, se não me engano, inéditas do Monarco no Centro Cultural Paulista, alguma coisa assim, SCCP, posso estar me equivocando aqui, mas é o último disco que chama Monarco Inéditas, lá tem vários sambas, e eu sugeriria de repente o Jair cantar. Pode ser, desse disco aí tem uma que eu amo muito, né? Acho que é Sol Menor, já. Acho não, é Sol Menor, é isso aí mesmo. Vejam vocês, o rapaz como padece, esquecer não se esquece do amor que lhe traiu. Já dei conselhos, ele não quis me ouvir, refugiou-se na bebida, não quer mais sair, anda na rua, reclamando a pouca sorte, pedindo a Deus a morte, ou coisa assim. Todos os dias é a mesma agonia. Seu lar agora é humilde botequim. É mesmo assim, quem sofre de amor nesse mundo, o sofrimento é mais profundo. Eu também amei, já sofri, já chorei. Rapaz, abandone o botequim, deve construir um lar antes que seja o seu fim. Deve construir um lar. Antes que seja o seu fim. Você vê as passagens, o samba, vou dar um exemplo aqui melódico, né? Esse finalzinho é muito característico, né? Deve construir um lar. É uma linha melódica que tem muito no samba do Monarco, assim. Você pensa, você fala assim, tem muita coisa.
um samba doloroso, já tem essa... Aquele que você faz que você gosta também, já falando dele, que é desse meu disco, que acho que é Dó menor. Dó Deixa menor? eu ver esse aí. Eu te esperei. Não, essa é si bemol. Si bemol? É. Eu te esperei, meu grande amor, até que um dia me respondeste a proposta que eu lhe fiz, me dando paz, tranquilidade e harmonia. Ah, meu Deus, quanta euforia, graças a Deus sou feliz. Quando passaste, me olhaste sorridente, olhar ardente, me causando emoção. Nossos olhares se cruzaram demoradamente, num encontro comovente, surge a declaração. Em modelo de proposta, ficaste de dar a resposta, me causando ansiedade, pra minha felicidade, me respondeste que sim, felizmente conquistei, seu grande amor para mim, hoje está fazendo um ano, a nossa bela união, e eu faço essa homenagem, através dessa canção, eu te esperei. Samba bonito, né? É a cara do Monarca, não tem jeito. Bom, nós já vamos caminhando aí para o final. Eu não tenho nem ideia de quanto tempo nós já estamos. Olha, Giba, eu tenho ideia, 1h13min. Eu e 27 segundos, porque eu já estou com a visão boa, então dá pra fazer aqui. Eu, como já não enxergo nada, pra mim tá valendo tudo. Então, para que fique um gostinho de quero mais, então quando as pessoas assistirem aí esse videocast e tiverem interesse, a gente já pensa em chamar o grupo todo aí para fazer mais uma edição. É muito bacana. Então eu vou deixar vocês livres para fazer uma sequência de 3 ou 4, meia dúzia de 3 ou 4 sambas, como vocês falam, né? Meia dúzia de 10. Fazer uma sequência aí para a gente caminhar para o fim, aí à vontade. Bom, antes da gente fazer essa sequência aí, a gente queria mais uma vez agradecer aqui essa pessoa que entrou na minha vida há 16 anos atrás. Tive o privilégio de trabalhar com ele um tempo, depois a gente se distanciou, depois voltamos a trabalhar novamente. É uma pessoa que eu tenho o privilégio de ter como amigo, assim como... Eu digo que eu estou ao lado de 2 irmãos mais velhos meus aqui, né? São pessoas, assim, que me viram crescer, me viram evoluir, passaram comigo por situações boas, situações difíceis, mas sempre estão aqui ao meu lado, então fica o meu eterno agradecimento também aqui. Não só o convite, mas também a amizade que a gente conseguiu construir ao longo desse tempo. E antes da gente fazer isso, Jair, o Giba também, pelo time da voz a gente já vê, né? Você vê um negrão. É verdade, 2 metros. Você fala assim, o cara é obrigado a saber de samba? Lógico que não, ninguém é obrigado, né? A gente se depara aí com muita gente que às vezes nega a origem, nega a essência. Mas o Giba eu conheço de longa data, então assim, antes da gente fazer o nosso aqui, Giba, você vai ter que cantar um samba aí também. Não dá uma, pelo menos, né, Giba? Vou tentar. Não, vai tentar nada, Mas se vira. eu preciso da ajuda do Jair aí. Claro que eu vou te ajudar. Que Que você quer cantar? Eu mandei fazer um terno. Olha só, hein? Não. Que tom que é? Acho que dó menor, Dó menor? Dó menor. Ajuda aí, Jair, que eu já tô naquela fase de esquecer a letra. Eu mandei fazer um terno só pra chatear, Com a gola amarela, só pra chatear, cor na lapela, só pra chatear, um nome que não é dela. só pra chatear. Eu mandei fazer um terno Só pra chatear,
foi pesado ainda, hein, Giba? Meu Deus do céu. Aí, ó, eu falo, tô do lado de dois grandes irmãos e grandes conhecedores de samba também, então... Gente, eu vou aqui, diferente, né? antes de fechar, primeiramente agradecer a Deus por me proporcionar um momento aqui especial como esse, estar do lado do meu irmãozão Chapa, do meu querido irmãozão Giba também, que está aqui. Mas você fez ao contrário, faz de novo. Meu irmãozão Giba. Giba. Ao vivo, gente, ao vivo é complicado, primeira vez é complicado. Mas enfim, gente, nosso aqui, meu carinho eterno aí para quem puder assistir, compartilhar também, dar essa força para nós. Peço desculpa por alguns erros, como eu falei, é a primeira vez que a gente está participando, espero que seja o primeiro de muitos. Giba, muito obrigado, que Deus abençoe você grandemente, aí sucesso, parabéns pelo que você está fazendo por essa iniciativa de trazer, né? Espero que isso aí siga por muitos e muitos anos. Você tem talento, você tem uma pessoa assim, sabe, um carinho imenso para com todos que vêm aqui, super com esse afeto, com essa atenção que você dá. Então, só te desejar tudo de bom e de maravilhoso. E a todos que puderem assistir aí, puderem deixar mensagem, deixa um like, dá uma força aí pro nosso querido Giba, que é merecedor, tá bom, gente? Eu que agradeço, mas que história é essa de Chapa? Então, Chapa por quê, Giba? Foi uma história também engraçada, gente, para quem não sabe. Quando a gente começou a tirar alguns sambas, sempre a gente falava pau, pau porque paulada, chapa quente, então sim, não tem que ser chapa quente. Aí ele chama de chapa, eu chamo ele de chapa, então ficou chapa quente, chapa quente, chapa quente. Tá explicado. Sempre essa loucura, então. Vamos para aquela meia dúzia? Vamos lá. Vamos começar com uma do Geraldo Pereira que eu amo, chapa, aí depois a gente sobe mais um pouquinho, vai com o menor e já é. Vai. Pode ser ré mesmo. Tenho dito que vou embora, mas quando você chora, eu não posso resistir. Ai, valei-me Nossa Senhora, maldita hora em que eu lhe conheci. Quero que Deus me dê um castigo, se eu falar mais consigo, se eu botar os pés de novo aqui. Quero que Deus me dê um castigo, se eu falar mais consigo, se eu botar os pés de novo aqui. Agora vai comer, não, Chapa. Só um trechinho. Não tenho mais o que dizer de mim. Anda falando que deseja ver meu fim. Eu sei que nesse mundo erradico é capaz, e quanto menos eu lhe dou atenção, seu desespero aumenta mais. Mas manda mais. Você falou meia dúzia de 10 que cantou duas. Só dois trechinhos, né? Senão vai esticar, mas pode ir, Giba. Você Opa, tô em casa. Então vamos cantar dois samba que eu amo, Chapa, em sol. Sol maior, Chapa, é esse aí. É isso, né? Não, um pouquinho mais pra trás, Chapa. É isso aí, eu amo esse samba, Giba. Amigo, quem era aquela criatura tão linda que há 4 dias estava com você? Acaso toda sinceridade, quem sabe que entre nós existe amizade. Não é crime perguntar, talvez possa me ajudar a
Meus segredos não suportam mais. Talvez tu compreendas que sofri. Quero dizer nesse samba tudo que senti. Quem de mim sorrir, o certo é de chorar. Quando me ouviu cantar, poeta, eu fui embora sem querer. Cantei em versos meu sofrer. Violão amigo, eu canto por consolação. Trago essa mágoa sentida no meu coração. Violão. Vai pro dó, por favor. Dinheiro não é semente que plantando dá. Se eu quero ver a cor dele, eu tenho que trabalhar. Se anda alinhada é porque tem o gosto. Se a engenheirado é com suor no rosto. Dinheiro não é semente que plantando dá. Se eu tenho que ver a cor dele, eu tenho que trabalhar. Se anda alinhada é porque tem o gosto. Se a engenheirado é com suor no rosto. Não vivo por ver o outro viver. Vivo porque sei compreender. E sem trabalhar eu não vivo sossegado. Com a tesoura dos amigos eu ando sempre cortado. Aê, fechamos com chave de ouro. Sensacional. Deixando aquele recado, hein, ó. Dinheiro não é semente que plantando dá, né? Ô, E aí no final? Não sei querer ser intruso, Gilmar. Eu prometi, eu fui que ia cantar um samba inédito do Cartola. Inédito não, né? É uma gravação do Cartola que não tem tanta aí por aí, pessoal cantando. Mas vamos Certo. mandar aí, chapa. Opa, bora lá. Olha, lembrando que, desculpa as falhas, gente, que não é nada ensaiado. O Giba criou um roteiro, nós já saímos fora do contexto, mas tá valendo. Sensacional. E aí, chapa, é dózinho mesmo, chapa. Vai me quebrar, hein? Vai me quebrar. Não, não quebrar não. Ah, meu Deus, se eu soubesse quem era ela, Falei que ia me quebrar. que jamais faria essa união. Bonita mulher, mas de gênio é uma fera. Depois das brigas fiquei nessas condições. Os ternos melhores que eu tinha estão rasgados. Os nossos móveis ela fez uma fogueira. Meu posto está todo arranhado. Envergonhado, jamais voltei em Mangueira. Todo mundo dizia que Ana Maria era muito legal. Eu me apaixonei com ela, me casei, esse foi o meu mal. Dicas permanentes, o ciúme doente, nunca vi coisa assim. Se eu voltar em Mangueira, sei que a tua inteira é mais uma de mim. Salve, Cartola! Sensacional. E chegamos ao fim, né? Para mim, uma honra muito grande estar aqui com duas pessoas sensacionais, o Thiago, um irmãozinho que a vida me trouxe, e de quebra o Jair, que chegou junto também. É uma satisfação muito grande estar aqui como ouvinte, né? Ouvinte de um bom samba. E a ideia do nosso podcast é falar sobre coisas que envolvam saúde, né? E como é bom para o corpo, para a alma, para a mente nós ouvirmos samba. Mas outras técnicas irão surgir aí, e espero que você que assistiu, que se você gostou, que você comente lá, isso não vai dar energia para fazer os próximos. Muito obrigado, já fica o convite para estar o grupo inteiro aqui, para nós darmos sequência nesse podcast. Então até a próxima e muito obrigado. Valeu, Obrigado, gente. até mais, valeu. Contato Instagram @samba12por8. Deixe seu comentário, fortaleça nosso canal, curta, compartilhe e até a próxima.